Olá pessoal, a gente está iniciando aí alguns estudos bíblicos, né, sobre alguns temas interessantes e relevantes para quem gosta mesmo do tema, para quem gosta de se aprofundar. Meu nome é Samuel Lopes, eu sou aí um estudioso da Bíblia e dos temas mais controversos e aqueles temas que aguçam realmente a nossa mente. E eu trouxe um tema muito bacana, eu acho que vocês vão gostar muito, que é sobre as trevas de Deus. Olha aí, só o tema já é complexo e já dá margem a algumas teorias. O que será que esse cara vai falar? O que é as trevas de Deus? Eu nunca ouvi falar nisso, que Deus tinha trevas. Que trevas são essas? Né? É polêmico, mas vocês vão ver que é algo bíblico e que é algo que sempre esteve presente na história da humanidade e aí na história do próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus cristão. A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Sem demoras, vamos começar logo aí a falar um pouco sobre o tema. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, deixa eu me colocar aqui para baixo. Então, o que são as trevas? Que trevas são essas que a gente vai falar agora, que eu pretendo falar aqui nesse vídeo? Então, que trevas são essas, Samuel? Então, eu coloquei aqui no slide o seguinte. As trevas que a gente vai se referir é a ausência de luz. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Eu vou repetir isso várias vezes durante o vídeo, nós não estamos falando aqui sobre pecado, sobre maldade, porque isso foi associado na Bíblia com as trevas. Então, assim, a Bíblia faz essa associação de trevas com o pecado, com a maldade. Não é isso que a gente está falando aqui, não é isso que a gente vai abordar no nosso tema. O nosso tema são as trevas de Deus. Em que sentido? No sentido da ausência de luz, da escuridão, antecedência da luz. Antes de Deus criar a luz, o que é que existia? A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. A gente está falando de profundidade, de mistérios de Deus. E jamais, eu vou repetir aqui sempre nesse vídeo, jamais de pecado, de maldade. A gente não está falando disso. Nós vamos falar das trevas no sentido da ausência da luz, da escuridão. Né? Porque a gente está acostumado a ouvir sobre Deus, que Deus é luz. Eu até separei aqui alguns trechos para a gente dar uma olhada. Então aqui, João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, como entender isso? É preciso fazer, para você assistir esse vídeo aqui, a primeira coisa que você tem que fazer na sua mente é dissociar as trevas da simbologia do pecado. Essa simbologia de trevas e pecado, Jesus usou, os apóstolos usaram. Então, a Bíblia faz sempre essa diferenciação entre luz e trevas, que a luz não se mistura com as trevas como sendo o pecado e a luz como sendo a verdade. Mas a gente vai sair dessa analogia bíblica e a gente vai falar do material, da matéria, da luz como matéria e da escuridão como matéria. Porque nem toda escuridão, nem toda vez que se fala de escuridão, se está falando de pecado e se está falando ali de coisas erradas, de coisas negativas. Porque existe uma escuridão que é a escuridão de Deus. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Então a gente trouxe aí um texto de Tiago também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha aí, Deus é chamado do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E Salmos também, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Então, quando se fala de luz e trevas aí, nesse sentido, está falando de pecado e
verdade. Está falando de coisas negativas associadas a trevas e está falando de coisas positivas associadas à luz. É uma analogia, mas nós não vamos trabalhar nesse vídeo com analogia. Nós vamos trabalhar com a física. Nós vamos trabalhar com a luz física e as trevas, a escuridão físicas. Então, vamos ver aí se existem trevas físicas aí em Deus. Deixa eu passar aqui. Então, voltando aí, o que são as trevas que a gente vai abordar nesse vídeo é a escuridão. Eu trouxe essa imagem da lua porque é muito isso. A lua aí, nessa imagem, ela está uma parte iluminada por luz física, e outra parte ela está escura. Aí não tem nada a ver com pecado, que é erro, eu estou falando da escuridão e da luz físicas. Então, vamos avançar aqui no nosso vídeo e entender mais sobre as trevas de Deus, as trevas físicas. Aqui a gente vai ouvir eu separei aqui outra menção também que sempre vai ser abordado naquela intenção de dizer, mas vai falar das trevas de Deus, que é essa passagem aí de 1 João. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pessoal, mais uma vez é isso. Nós não estamos falando de trevas no sentido de pecado, ok? Em Deus não há trevas nenhuma no sentido de pecado, mas há trevas no sentido de escuridão, no sentido de as trevas físicas. Vamos lá, vamos avançar. Acho que isso já ficou bem claro. Vamos avançar. E aí a gente vai chegar no primeiro versículo aí da Bíblia, que vai falar sobre as trevas físicas. Então, vamos começar o nosso estudo agora. Esse vídeo, depois que a gente esclareceu ali, a gente não está falando de pecado, não está falando de erro. A gente vai começar realmente o vídeo agora falando do que a gente quer falar, que são as trevas físicas. Então, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa que a gente nota nesse texto é que quando fala havia trevas, a gente já dissocia. Essas trevas aqui não tem nada a ver com maldade, não tem nada a ver com pecado. A gente está falando das trevas físicas. Havia uma escuridão sobre a face do abismo. E quem é que estava ali naquela escuridão sobre a face do abismo? O Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. Então Deus, agora ele diz algo. Ele diz: haja luz. Mas a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Nesse versículo, quando Deus cria os céus e a terra, ele não está criando os céus e a terra físicos, né? Ele não está criando o céu e a terra que a gente conhece hoje, como céu e como terra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês notarem isso. Logo à frente, em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 7 e 8, você vai ver a criação do céu e da terra que a gente conhece. Então vamos ver. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã do dia segundo. Então você pode ficar imaginando, se Deus, no princípio, quando não havia dias, não havia tempo ali, né? Se no princípio ele criou o céu e a terra, como é que ele criou esse céu aqui? Ele fez a expansão, fez a separação entre as águas que estavam sobre a expansão e as águas que estavam debaixo, e chamou a expansão de céus. Então, como é que ele só criou o céu no segundo dia? Se lá atrás, no princípio, no primeiro versículo da Bíblia, ele diz que Deus criou os céus e a terra.
E só no segundo dia que ele vai criar o céu, a gente vai explicar isso aí. Então vamos mais para frente só para a gente ter uma ideia. Versículo 9 e 10. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Então, aí a gente vê um outro dia da criação, o terceiro dia da criação, e a gente vê Deus agora criando a terra. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e Deus chama a porção seca de terra. Então, se Deus cria o céu no segundo, a terra no terceiro dia, como é que no primeiro dia lá, no princípio, Deus tinha criado céus e terra? Essa é uma pergunta boa. Essa é aquela pergunta que aguça aí os nossos sentidos e que quem realmente estuda a Bíblia gosta desses temas. Então, o que aconteceu aí? Que céu e terra é esse que Deus falou lá no princípio? No princípio, quando ele cria, no princípio criou Deus o céu e a terra. Que céu e terra é esse? A gente vai falar disso agora para isso estar bem claro aí na nossa mente. Olha aqui, deixa eu me colocar aqui um pouquinho para o centro para ficar melhor de vocês verem. A gente está falando então que terra e céus são estes criados no princípio. Quando a gente olha ali a bandeira de Israel, olha aqui, está aqui desse lado aqui. Quando a gente olha aqui a bandeira de Israel, a gente percebe que tem um símbolo no centro dessa bandeira. Que símbolo é esse? Esse símbolo é a chamada estrela de Davi ou estrela de Salomão. E um olhar desatento, você vai entender essa bandeira de Israel como uma bandeira com duas faixas azuis, uma bandeira branca com duas faixas azuis e uma estrela realmente ali no centro. Mas quando você olha para o centro, para essa estrela, você vai ver que ela é formada por dois triângulos, duas pirâmides. Uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Você vê aqui, eu coloquei aqui, deixa eu passar o mouse para vocês darem uma olhada. Uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, que forma a estrela de Davi ou a estrela de Salomão. O que é que significa isso? Os judeus eles têm isso claro na mente deles. Então, o que é que significa isso? Significa aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. Significando o que está em cima, o plano espiritual, e o que está embaixo, o plano material. Então, o que está em cima, o mundo das ideias, o mundo dos espíritos, porque Deus é espírito, a própria Bíblia diz isso. Então, o pensamento de Deus, o mundo de Deus, e o que está embaixo, a criação de Deus, o mundo material. Então, quando a gente lê, no princípio, criou o céu e a terra, ali está sendo uma analogia aos céus como o que está em cima, o mundo espiritual de Deus. E a terra, ali no primeiro versículo, como o que está embaixo, o mundo material. Deus, nesse momento, no princípio, onde não tinha sido ainda dito a palavra, o verbo, ele não tinha criado com o verbo ainda, ele só vai criar com o verbo quando ele falar da luz. Então, antes disso, lá no princípio, com Deus, já havia sido criado o que está em cima, é a primeira separação que há no universo. O que está em cima sendo o mundo espiritual, o mundo das ideias, o mundo do pensamento, porque o nosso pensamento é o nosso espírito. Então, o mundo do pensamento e o mundo material, a criação de Deus. No princípio, Deus criou o céu, o mundo espiritual e a terra, o mundo material. Por quê? Céu e terra, depois que a gente conhece, você viu que ele só vai criar no segundo e no terceiro dia. Vamos para frente. Esse assunto é muito interessante. Mas, Samuel, o que eram as águas? O que eram as águas? Eu estou com a minha Bíblia aqui para a gente ir acompanhando. O que eram as águas? Porque ele está dizendo lá que tinham águas no primeiro versículo. O princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que eram essas águas? A água. Basta a gente fazer uma analogia também, pensar um pouco sobre esse elemento físico que é a água. A água, ela se molda ao que você colocar, ao recipiente que você colocar. Então, se eu pego um copo quadrado e coloco água nesse copo quadrado, a água vai ficar quadrada. Se eu pego um copo redondo e coloco cilíndrico e coloco água nesse copo cilíndrico, a água também vai assumir aquela forma cilíndrica. Então, quando Deus, ele no princípio, começa a separar, o que é céu e o que é terra, o que é céu, o mundo espiritual do mundo material, então a primeira coisa que a gente vê é que havia trevas. Por quê? A separação aconteceu do mundo material e do mundo espiritual, mas ainda não se tinha dado forma àquilo, ao que iria acontecer. Por isso, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Quando se fala de terra aqui, se está falando sobre o mundo material. Deus faz a separação entre céus e terra, e o mundo material agora ele não tem forma, ele é vazio. Deus tem que criar alguma coisa ali para existir, para vir a existência. Está vazio, está sem forma, mas tem uma coisa: havia trevas, havia escuridão. A escuridão como parte do ser, parte dali da essência divina. A escuridão, que é a ausência de luz, já havia nesse momento. Quando há a separação do que está em cima, do mental, do espiritual e do mundo material, que é o que está embaixo, que é a terra, havia trevas. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus criou as trevas. Deus disse, haja trevas. Não, o verbo ainda não tinha sido pronunciado. A palavra ainda não havia sido pronunciada. Ela estava no princípio com Deus, ela estava ali naquele momento, mas ela não havia sido pronunciada, mas havia. Havia trevas. Havia. Vamos para frente. Qual era a forma dos céus? Se a terra era sem forma e vazia, que forma tinham os céus? Não diz. Mas como os céus a gente entende como a gente entende como mundo espiritual. O mundo espiritual ele dá forma, mas ele não tem forma. Ele dá forma, ele molda. Uma pessoa que vai, por exemplo, um marceneiro que vai fazer uma cadeira, ele, na mente dele, no mundo espiritual dele, ele pensa na cadeira. Ele, eu vou fazer uma cadeira dessa forma. E aí, na mente dele se cria a forma daquela cadeira e ele coloca em prática no mundo material. Então ele faz a cadeira no mundo material e dá forma a ela no mundo material. Mas o mundo espiritual ele também não tem forma. Por isso a gente vai entender que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a preparação da criação. A criação estava sendo preparada. Deus cria o céu e a terra, faz a separação entre material e espiritual. Havia as trevas ali naquele momento, que era a essência de Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face dessas águas, sobre a face de tudo que poderia se transformar. Era uma potência ali. É uma potência. Deus poderia criar qualquer coisa agora. O Espírito de Deus está se movendo pela face dessas águas. E aí vai acontecer o quê? A palavra, o verbo vai vir criando. Vamos aí para frente. Importante, primeiro os céus e terra acontecem antes do criação, mas é da criação, foi um erro aqui, pelo verbo, trata-se de essência, é o que eu falei agora. Os primeiros céus e terras acontecem antes da criação pelo verbo. O verbo estava lá, eu não estou dizendo que o verbo não participou dessa criação, dessa separação entre céus e terras, que é o mundo material e o mundo espiritual. O verbo estava lá, mas
ele não tinha sido ainda pronunciado por Deus. Deus não tinha dito ainda o haja da criação. Ele só vai dizer o haja mais na frente. Então, João vai dizer isso para a gente. João, no capítulo 1, no versículo do 1 ao 4, né, no Evangelho de São João, ele vai dizer que no princípio era a palavra, que é o verbo. Verbo a gente sempre entende como uma palavra. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja que o verbo é e o verbo estar, né? No verbo ser, ele está conjugando aí o ser e o estar. O verbo era e o verbo estava. Ele estava no princípio com Deus. Veja que João faz essa separação. João tem a noção de que o verbo só é dito depois, né, para a criação da luz. Mas João acha necessário dizer que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João também traz aí a alusão à luz. Mas a gente vai ver que antes da criação pelo verbo, né, antes de Deus pronunciar, ele estava no princípio com Deus, o verbo, mas só é pronunciado na criação da luz, em que Deus diz, haja luz. Antes disso, o que é que havia? Havia trevas. Havia trevas. Essência. Essas trevas eram parte da essência do ser divino. Havia trevas. E a gente vai ver isso aqui mais na frente. Então, as trevas estavam presentes antes da criação pela palavra. A gente já viu, havia trevas. Existe mais escuridão no universo que luz. Então, se a gente olhar, basta olhar para o universo criado por Deus, a gente vai perceber que existe mais trevas, existe mais escuridão no universo do que luz no universo. Isso daí foi entendido também pelo paradoxo de Henrik Olbers, no século XIX. Ele notou isso, ele disse, tem tantas estrelas, por que a gente não vive num céu totalmente iluminado? Porque a noite é escura, né? Se existem tantas milhares e milhões e bilhões de estrelas, por que a noite ela é escura? Devia ser tudo iluminado, porque ia chegar as luzes dessas estrelas para a gente a todo momento. E aí a resposta para esse paradoxo depois é que a expansão é gigantesca. Existe muito mais ausência de luz do que luz no universo. Então, a luz ela tem uma limitação, né, de percorrer. Ela tem que percorrer distâncias. Tem galáxias que estão a milhões de anos-luz. Quer dizer, a luz demora milhões de anos para chegar até a gente, até o nosso planeta, para você ver como o universo é enorme, a expansão é gigantesca. E se a expansão é gigantesca, há muito mais a ausência de luz, que a gente está falando aqui de escuridão, de trevas, do que a presença de luz. Veja que eu não estou desmerecendo aqui a luz, mas a gente está abordando o tema as trevas, a escuridão de Deus. Vamos lá. E, Samuel, você falou aí sobre a escuridão, sobre as trevas de Deus, falou sobre a escuridão física, mas onde é que está isso na Bíblia? Agora a gente vai entrar na Bíblia para a gente dar uma olhada em onde está as trevas de Deus na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 12, a gente vai ver o seguinte. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Abrão, ainda era Abrão. E eis que grande espanto e uma grande escuridão caíram sobre ele. Gênesis 15 e o versículo 12. Para quem lê o texto, vai ver que esse grande espanto e grande escuridão que caem sobre Abraão é a chegada de Deus.
Eu vou ler mais um pouquinho à frente aqui, ó. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Então, pondo-se o sol, meu amigo, é noite, é escuridão. O sol se pôs. E eis que um grande espanto, um medo terrível. Abraão sentiu um grande espanto, um medo. Abraão sentiu medo porque estava tudo escuro. E uma grande escuridão caíram sobre Abraão. Quando Deus chega, Abraão sente duas coisas quando Deus chega. A primeira é um espanto, um medo, ele teme. Na maioria das vezes, quando Deus chega e fala com alguém, a primeira frase que Deus diz é não temas, porque a pessoa vai ficar com medo. Então, quando Deus chega, um grande espanto. Abraão sente muito medo e uma grande escuridão cai sobre ele e ele se vê ali no escuro total. Então disse Abraão, quem é que está dizendo aqui Abraão? É o próprio Deus. Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Deus está dizendo aqui um segredo do tempo a Abraão. Isso aqui só iria acontecer depois. A semente de Abraão, os judeus iriam ser peregrinos em terra estranha. Deus ali, quando ele chega e Abraão entra na escuridão de Deus, Abraão começa a saber os segredos de Deus. Deus vai revelando os segredos a Abraão. Abraão sente medo, se vê dentro de uma escuridão quando Deus chega, e Deus, na escuridão, Deus vai revelando os segredos a Abraão. E diz assim, mas também eu julgarei a gente qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Deus diz até como Abraão vai morrer. Olha, tu vai morrer em boa velhice, fica tranquilo. Quando a escuridão de Deus chega, a essência de Deus chega, ali é onde são revelados os segredos de Deus, na escuridão, nas trevas de Deus. Olha aí a gente entrando no tema desse vídeo, as trevas de Deus. No sentido físico, vamos ver, vamos. Será que tem mais versículos que falam de Deus, do Senhor, como escuridão? Vamos ver. Êxodo 19:9 diz assim: disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então o Senhor agora diz, quando tem o Senhor, a gente sabe que é Jeová falando. Jeová, o Deus de Israel, chega para Moisés e diz, olha Moisés, eu virei a ti numa nuvem escura. Porque assim, se a gente pensa que Deus é luz, o Pai das luzes, Deus poderia vir em uma grande luz brilhante. Era o esperado. Talvez, poxa, Deus vai vir aí numa luz brilhante que vai todo mundo ficar olhando. Deus diz a Moisés, eu vou vir numa nuvem escura. Terrível. É terrível. Eu vou vir numa nuvem escura. Então a gente já tem Abraão. Deus visita Abraão. Abraão sente medo e se sente ali na escuridão. E Deus agora diz a Moisés que vai vir numa nuvem escura. Aí você pode dizer, mas Samuel, mas uma nuvem escura tem mais? Tem mais. Êxodo 20, logo depois. E disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou aonde? À escuridão, onde Deus estava. O povo estava de longe. Moisés diz ao povo para não ter medo, meus amigos, porque era aquilo que tem lá no Gênesis, no encontro de Abraão, um grande espanto e uma grande escuridão. Por isso Moisés diz, olha pessoal, não tenham medo, fique de longe. O povo estava morrendo de medo. Tanto é que em uma outra passagem o povo diz a Moisés, olha Moisés, tu fala sozinho com Deus. Fala aí, depois tu diz a gente, porque não tem como a gente presenciar isso, dá muito medo.
Dá muito medo porque são as trevas de Deus. É uma grande escuridão onde Deus estava. E Moisés adentra aquela escuridão. E lembrando que é nessa escuridão, é nessas trevas, que aí Moisés vai recebendo os segredos de Deus. Veja que quando a gente entra na escuridão de Deus, nas trevas de Deus no sentido físico, a gente vai recebendo também os segredos. Uma alusão, a única analogia espiritual que a gente pode fazer com essas trevas é a questão do segredo, é a questão do mistério de Deus. Outro trecho. Salomão agora está inaugurando ali o templo em Gênesis 15 e 12, Segundas Crônicas 6 e 1. Aliás, desculpa, esse trecho é só Segundas Crônicas 6 e 1. Gênesis 15 é só para fazer a analogia, mas esse texto aqui é Segundas Crônicas 6 e 1. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. O Senhor disse que habitaria nas trevas. As trevas lá do início. Aquelas trevas que são a essência de Deus. Que havia. Deus não disse haja trevas. Havia trevas. E aí, Samuel, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento há alguma passagem que faça essa alusão às trevas de Deus? Tem sim, no Novo Testamento tem uma passagem que é justamente quando Jesus se transfigura, a transfiguração de Jesus. Então, Lucas 9:34 eu separei aqui, porque todo mundo presta atenção na transfiguração, que Jesus começa a brilhar, o rosto dele começa a sair luz, né? Porque Deus é o Pai das luzes, Deus é luz. Então começa a sair luz, luz física. Os apóstolos começam a olhar para Jesus e sentir luz, ver luz. O rosto de Jesus começa a brilhar. Mas poucos prestam atenção no que vem depois, no que é que se sucede depois, quando Deus Pai, o Pai de Jesus ali, ele chega naquele momento, né? E o que é que acontece? Então, Lucas 9:34 diz o seguinte: e dizendo ele isto, veio uma nuvem. Uma nuvem que o cobriu com a sua luz? Não. Com a sua sombra, com a sua escuridão, com as trevas de Deus. Então, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, tiveram medo. Meus queridos, por que eles tiveram medo? Porque a mesma nuvem, a mesma escuridão que estava lá presente com Abraão. Abraão sentiu o medo, aquele medo terrível, aquela sensação de que, meu Deus, eu vou morrer agora, que escuridão é essa? Eu estou aqui, se pôs o pôr do sol, eu estou numa mata sem ninguém, a escuridão se apoderou de mim, o que é que vai acontecer? E aí Deus fala com Abraão dentro das trevas, as trevas de Deus, para dizer os mistérios a Abraão. Então, nesse trecho de Lucas 9:34, a gente vai ver isso de novo. Quando as trevas de Deus, quando a sombra de Deus, deixa eu achar aqui esse versículo que eu vou ler o restante, chega, Deus fala um mistério para eles. Um mistério, claro, que é um mistério que havia de ser revelado, mas aí Deus fala aos 3 discípulos de Jesus que estão ali com ele no Monte da Transfiguração, né? São João, São Tiago e São Pedro. 9:34. Deus vai falar o seguinte: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que o cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, tiveram medo. E o que acontece agora? Saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. E a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, saiu a voz, eles estavam morrendo de medo ali, porque quando a nuvem escura, a nuvem das trevas de Deus chegava ali, da escuridão de Deus, Deus revelava sempre algo ali que tinha de ser revelado. Então, no Novo Testamento tem isso também, falando das trevas físicas. É um estudo muito aprofundado. Quem quiser
dar uma olhada, pesquisar na Bíblia sobre as trevas de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu separei um último versículo aqui pra gente. Olha aí, esse é tremendo e ninguém presta muita atenção nele. De sorte que transportavam, Atos 5:15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então, o pessoal ali da época cria que quando Pedro passava, a sombra de Pedro, eles tinham fé que a sombra de Pedro iria tocar nos enfermos e iriam curar eles. Provavelmente, algum milagre já tinha acontecido ali nesse sentido, e se criou essa tradição ali, essa crença de que a sombra, que é a ausência de luz, a gente está falando de sombra aqui, a sombra de Pedro curava. Então, claro, se a gente, finalizando, se a gente se descolar um pouco dessa analogia que existe mesmo, é bíblica, de que trevas são o maligno, muitas vezes a Bíblia traz isso, trazendo as trevas como o lado maligno, o lado da maldade, e a luz como o lado da bondade. Isso existe na Bíblia, realmente, mas quando a gente fala do físico, da escuridão física, porque todo o universo é de Deus, tanto a luz quanto as trevas. Então todo o universo é de Deus. Então quando a gente fala sobre a escuridão física, a gente vai ver que Deus está também nessa escuridão física e que Deus se apresentou várias vezes na Bíblia com essa escuridão, né? E a luz é uma criação dele. É a primeira coisa que ele começa quando está ali a terra sem forma e vazia. A primeira coisa, quando sai o verbo, é que ele diz: haja luz. E é aquela maravilha, ele vê que a luz é boa, ele se deleita com aquela luz, e, meu Deus, que luz linda, fica feliz, Deus fica feliz porque criou aquela luz, e aí vai criando outras coisas, vai iluminando o universo, e a gente sabe que a luz é linda, a luz é boa, a luz do dia é ótima, Deus é o sol da justiça. Ele disse: eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Mas que a gente não pode esquecer que no universo tem muitas coisas também que são feitas de trevas, coisas lindas. Um buraco negro, por exemplo, onde a luz não escapa dele. A gente está ouvindo muito falar disso aí nos artigos científicos. A gente tem aquela escuridão do mar na noite que a gente vê. A gente também sente ali a presença de Deus, que Deus está presente tanto na luz quanto ali naquela escuridão física que a gente também vê no mundo, porque o mundo é de Deus. E aí, se vocês gostaram, a gente vai ter mais conteúdos bacanas aí nos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado, e vamos estudar a Bíblia e vamos nos aprofundar cada vez mais aí nas trevas de Deus e na luz de Deus também. Valeu, até a próxima.